Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 17 de maio, agora na Espanha, 10 horas e 49 minutos, no Brasil, 5 e 49 da manhã. Eu estou no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que no 4 horas, desde aquela mega agulhada do dia 12 de maio, onde a gente fez a mínima em 25.811, todas as agulhadas subsequentes estão ascendentes. Os dois últimos candles aqui no 4 horas formaram fundos ascendentes. Então, apesar da violência dessas últimas quedas, dos últimos minutos, a gente está desenhando fundos ascendentes. Na madrugada, a gente chegou a desenhar um candle no 4 horas, cuja mínima bateu 26.760. E agora, já pela manhã aqui na Espanha, a mínima bateu 26.774, ou seja, 26.760, 26.774, parece que a gente está desenhando uma sequência de fundos ascendentes. Isso aqui claramente está se desdobrando numa cunha triangular no 4 horas. A gente precisa respeitar esse fundo aqui em 26.760 para não descaracterizar essa figura triangular. Mas é bem provável que isso aqui volte a testar a linha d'água, que foi a resistência que a gente rejeitou, para depois beijar novamente a base do triângulo. Já já a gente deve perder a amplitude movimentacional, ficar pipocando aqui num range muito estreito, para em algum momento explodir em direção à linha d'água da semana anterior, que está lá em 28.800. No gráfico semanal, a gente segue desenhando aqui um corpo real vendedor, mas os fundos estão ascendentes. Ó. A agulhada da semana passada fez a mínima em 25.800. A mínima dessa semana está em 26.736, ou seja, os fundos estão ascendentes também no semanal. No diário, a gente está desenhando um candle vendedor, um doji vendedor, com um corpo real muito tímido, um pavio superior tímido, um pavio inferior igualmente tímido. Isso aqui no diário está parecendo que está se desdobrando também numa subfigura triangular, bem no centro gravitacional da nuvem. Isso aqui está parecendo que está virando uma sequência de topos descendentes e fundos ascendentes bem no centro gravitacional da nuvem. Essa cunha aqui provavelmente vai explodir em direção à nossa onda 5. No intraday, a BTC tá um reloginho, bate na upper, volta para VWAP, esgarçou a lower aqui, ó, deu uma agulhada para fora da última lower, e agora o meu indicador, o Lianov Future, está dando conta de que a gente vai retornar rápido em direção a um patamar até acima da VWAP, deve bater 27.100 e depois acumular aqui no patamar da VWAP. Esse indicador é muito interessante porque ele prognostica e antecipa os 50 candles nos 5 minutos para frente, que vão abrir de forma subsequente para o futuro, e é um farol para quem opera no mercado de futuros alavancado. Sempre que o histograma aqui faz a exponencial curta cruzar de baixo para cima lenta e a gente está afastado de forma descendente aqui da VWAP, sempre que essa confluência de fatores acontece, o retorno em direção à VWAP é uma certeza estatística. Então a próxima parada é 27.100, que é onde está o patamar da VWAP. Ontem os sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Hoje vai ser igual. Daqui a pouco eu vou encontrar um ponto seguro aqui para ofertar os sinais. Deixa a gente abrir mais um corpo real aqui, comprador. Já já eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Na seara fática, os ordinals da BTC transformaram a rede Bitcoin numa versão piorada da Ethereum. Mesmo fazendo uso da Lightning Network, a atualização Taproot tem frustrado alguns usuários da rede BTC, já que se criou uma piscina inundada de transações pendentes e a emissão de NFTs e de tokens fungíveis BRC20 não para na rede. Então o lançamento dessa possibilidade de emissão de BRC20 fungíveis e ordinals NFTs a partir da atualização Taproot está congestionando a rede, e alguns devs acham que isso é mais apropriado para um ecossistema Proof of Stake e não sob um consenso Proof of Work,
como é o caso da rede blockchain da BTC, já que esse consenso é naturalmente mais lento, muito mais descentralizado, porém causa essa inundação de transações pendentes. E o comércio varejista de criptomoedas deve ser regulamentado como jogo de azar, segundo legisladores do Reino Unido. Na verdade, a indústria criptográfica quer explicar para os legisladores britânicos como funciona a criptografia, que tem que conviver com uma infinidade de shitcoins, o que acaba criando uma imagem de jogo de azar. Mas, na verdade, assim como no mercado de ações, onde existe uma infinidade de ativos, por assim dizer, blue chips, os seguros, as blue chips do mundo cripto seriam BTC, ETH, ADA, Polkadot, enfim. E existe uma infinidade de coisas também no mercado financeiro tradicional. Então é isso que os legisladores britânicos precisam entender. E um dado on-chain está dando conta de que a BTC já estaria desenhando a sua pernada impulsiva em direção a novas máximas históricas. Esse indicador ele estabelece uma rácio, uma média entre as BTCs cunhadas há bastante tempo e o Realized Price das BTCs cunhadas há pouco tempo. Então, são as old coins versus as younger coins. E essa rácio cria esse gráfico que está dando conta de que a gente está iniciando essa pernada impulsiva. Toda vez que esse gráfico volta a criar ondas impulsivas para a parte superior da métrica, a BTC inicia essa pernada histórica em direção a uma nova máxima de todos os tempos. Vamos ver se isso vai se desdobrar. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o JP Morgan diz que os mercados estão certíssimos em apostar que os cortes do Federal Reserve estão chegando. Segundo o JP Morgan, as taxas básicas de juros vão começar a cair ainda este ano. E as negociações sobre o limite do endividamento público vão se antecipar, enquanto Joe Biden se prepara para ir para o Japão hoje. Os republicanos, eles querem muito mais do que os democratas da Casa Branca querem oferecer. Esse gráfico aqui mostra de forma bizarra como a dívida pública norte-americana cresce muito mais rapidamente do que o PIB. Ou seja, se não houver uma solução para isso aqui, os republicanos eles querem a Casa Branca está ofertando uma proposta de aumento dos impostos para poder aumentar o superávit e fazer frente a esse descompasso entre o crescimento do PIB e o crescimento do endividamento. Os republicanos não aceitam, em hipótese alguma, aumentar impostos, que é o que os democratas querem, aumentar os impostos para poder diminuir o déficit e alcançar um superávit. Mas não há consenso. Segundo o McCarthy, essa viagem do Joe Biden para o Japão é absolutamente temerária. O dia 1º de junho está chegando e a Janet Yellen, a secretária do Tesouro, avisou que a primeira coisa que não será paga se os Estados Unidos entrarem em default serão os juros da dívida. Ou seja, os bonds não serão pagos, os cupons dos treasuries não vão ser quitados. Ou seja, vem uma situação absolutamente bizarra por aí. E as primeiras usinas alimentadas por fusão nuclear, não fissão nuclear, essas usinas termonucleares que existem hoje, elas dividem o átomo, gerando uma quantidade grande de energia, mas muitos resíduos. As usinas a fusão nuclear, que é exatamente como o Sol produz energia, elas fundem dois átomos leves, criando um novo núcleo atômico mais pesado. Gera uma quantidade ínfima de resíduos e são temporariamente irrisórios. Basicamente liberam nêutrons. Mas o fato é que essas usinas são muito mais caras que as tradicionais e vão precisar de 7 bilhões de dólares na cadeia de suprimentos para começarem a operar.
Enfim, gente, a BTC segue aqui no 4 horas desenhando uma cunha triangular. A gente está claramente desenhando fundos ascendentes, topos descendentes. Então a próxima parada da BTC vai ser 27.436. Pelo meu indicador, o Lianov Future, a gente vai buscar a própria VWAP no intraday, daqui a pouco em 27.100. Quem quiser ter acesso a esse indicador e ao indicador Smart Money, o Lianov, é só assinar o Clube Ouro, disponibilizar o nome de usuário aqui da TradingView para os moderadores, que a gente libera o acesso. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais. Ontem foi lucro no bolso dos assinantes no Copy Trade e na sala de sinais. No Copy Trade ainda tem alguns sinais em aberto, daqui a pouco vão fechar, daqui a pouco eu volto, vou falar de ADA, XRP, Shiba Inu, Polkadot Kusama agora nesse momento a 25,70, Polkadot a 5,28, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.